Jai Radha, Hare Krishna, Hare Bol. Vamos iniciar o capítulo 1 do Jaiva Dharma. Dentro deste mundo, a ilha de Jambudvipa é a mais exaltada. Em Jambudvipa, a terra de Bharatavarsa é eminente, e em Bharatavarsa, o lugar mais elevado é Gourabhumi. Em Gourabhumi, a região das 9 ilhas de Shri Navadvipa Mastrala é supremamente destacada e na margem oriental do rio Bhagirathi, numa área de Shri Navadvipa Mastrala, está situado um eterno e belo vilarejo chamado Shri Godruma. Em épocas remotas, muitos praticantes resolutos de bhajana viviam nos diversos recantos de Shri Godruma. Foi aqui que Shri Surabi, uma vaca de origem divina, outrora adorou o Senhor Supremo Bhagavan Shri Gaurachandra em seu próprio Kundya, um bosque coberto com fragrantes trepadeiras floridas. A uma pequena distância deste Kundya está Pradyumna Kundya. Aqui Shri Premadasa Paramahansa Babaji, um discípulo Siksha de Pradyumna Brahmachari, o melhor entre os associados de Shri Gaurachandra, vivia em um kutir coberto com plantas trepadeiras e densas folhagens, e passava seu tempo constantemente imerso em êxtase divino do bhajana. Shri Premadasa Babaji, um refinado erudito e completamente versado em todas as conclusões dos Shastras. Ele abrigou-se com toda a convicção na floresta de Shri Godruma, sabendo que em essência ela é não diferente de Shri Nandagrama. E como rotina diária, Babaji Maharaj cantava 200.000 santos nomes e oferecia centenas de reverências a todos os Vaishnavas. Para manter sua vida, ele aceitava esmola nas casas dos pastores de vacas. E sempre que encontrava um tempo livre, ele passava esse tempo não em conversa inútil, mas lendo o livro Shri Prema Vivarta de Shri Jagadananda, um associado confidencial de Shri Gaura Sundara. Nestas ocasiões, os Vaishnavas das redondezas reuniam-se e ouviam com grande devoção enquanto Babaji lia com os olhos cheios de lágrimas. E por que eles não viriam ouvi-lo? Esse tratado divino, Prema Vivarta, está repleto de todas as conclusões de raça, a essência fluídica e condensada das emoções transcendentais integradas. Além disso, eles eram inundados pelas ondas da doce voz ressonante de Babaji, as quais, como uma chuva de néctar, extinguia de seus corações o fogo venenoso da sensualidade. Certa tarde, ao completar seu canto regular de Shri Harinama, Babaji Mahasaya sentou-se para ler o Shri Prema Vivarta em um sombreado bosque de flores Madhavi e jasmim, e mergulhou num oceano de emoções transcendentais. Naquele instante, um mendigante da ordem de vida renunciada, um renunciante da ordem de vida renunciada, aproximou-se dele, prostou-se aos seus pés e ofereceu-lhe reverências por um longo tempo. A princípio, Babaji Mahasaya permaneceu absorto em seu êxtase de bem-aventurança transcendental. Porém, logo após recobrar a sua consciência externa, ele viu o Mahatma Sannyasi deitado diante dele. Considerando-se mais desprezível e insignificante do que uma folha de grama, Babaji caiu diante do Sannyasi e começou a chorar, exclamando: Ó Chaitanya, ó Nityananda, por favor, seja misericordioso com esse caído e miserável. Sannyasi Thakur então disse:
Prabhu, sou extremamente vil e desprovido. Por que você zomba de mim desta maneira? O sannyasi adiantou-se e tocou os pés de Babaji Mahasaya, colocando a poeira sobre sua cabeça, e sentou-se diante dele. Babaji Mahasaya ofereceu-lhe um assento de caule de bananeira e também sentou ao lado dele e falou com voz embargada de amor. Prabhu, que serviço pode essa pessoa insignificante lhe oferecer? O sannyasi deixou de lado seu kamandalu, que é um pote de mendicância, e com as mãos postas começou a falar. Ó mestre, sou muito desafortunado. Eu passei meu tempo em Kasi e outros lugares sagrados debatendo as conclusões analíticas dos textos religiosos, tais como Sankhya, Patanjala, Nyaya, Vaisheshika, Purva Mimamsa e Uttara Mimamsa, e estudando exaustivamente os Upanishads e os demais Vedanta Shastras. Cerca de 12 anos atrás, aceitei a ordem de vida renunciada de Shri Satchidananda Sarasvati. E com o bastão da ordem renunciada de vida, viajei por todos os lugares sagrados da Índia e onde quer que chegava, eu permanecia na associação de sannyasis seguidores da doutrina de Shri Shankara. No devido tempo, ultrapassei os 3 primeiros estágios da ordem renunciada, Kutichaka, Bahudaka e Hansa, e alcancei o elevado estágio de Paramahansa, no qual permaneci por algum tempo. Em Varanasi adotei o voto de silêncio e fui fiel às declarações que Sri Shankaracharya afirmou serem Mahavakya, ou principais axiomas dos Vedas. Aham Brahmasmi, Pragyan Brahma e Tattvamasi. Contudo, a felicidade e a satisfação espiritual que eu quis encontrar não aconteceram. Um dia vi um sadhu Vaishnava cantando os passatempos Shri Krishna, Shri Hari em voz alta. Abri meus olhos e vi que ele havia se banhado numa corrente de lágrimas, e em seu transe estático todos os pelos de seu corpo ficaram arrepiados. Ele estava cantando os nomes Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda com a voz embargada. Seus pés deslizavam de tal maneira que ele caía no chão enquanto dançava repetidas vezes. Quando o avistei e ouvi sua canção, meu coração ficou tomado com um êxtase indescritível. Embora aquela experiência mística fosse tão irresistível, não lhe dirigi nenhuma palavra só para proteger o meu status de Paramahansa. Ai de mim! Que vergonha essa minha classe e posição social! Que destino maldito! Não sei porquê, mas desde aquele dia meu coração sente-se atraído pelos pés de lótus de Shri Krishna Chaitanya. Pouco tempo depois tive um desejo ardente de encontrar aquele sadhu Vaishnava novamente, porém não pude encontrá-lo em nenhuma parte. Eu nunca tinha antes experimentado algo como a bem-aventurança imaculada que senti ao vê-lo e ao ouvir o santo nome que emanava de sua boca. Depois de refletir bastante, concluí que abrigar-me aos pés de lótus dos Vaishnavas seria o benefício máximo para mim. Deixei Kasi e fui para a bela terra sagrada de Shri Vrindavanadham. Lá vi muitos Vaishnavas recitando os nomes de Shri Rupa, Sanatana e Diva Goswami num humor de grande lamentação. Em êxtase, eles meditavam nos passatempos de Shri Radha Krishna e rolavam pelo chão, cantando o nome de Shri Navadvipa. Quando vi e ouvi isso, uma avidez para ver o belo Dham sagrado de Navadvipa despertou dentro de mim. Circungirei pelas 168 milhas quadradas de Shri Vrajadama
e estou há poucos dias em Shri Mayapur. Aqui ouvi sobre suas glórias. Então hoje vim aceitar o abrigo de seus pés de lótus. Por favor, satisfaça a aspiração da minha vida e faça deste servo um objeto da sua misericórdia. Paramahansa Babaji Mahasaya colocou uma folha de grama entre seus dentes e, chorando, ele disse: Ó Sannyasi Thakur, sou absolutamente insignificante. Tenho passado minha vida inutilmente enchendo o meu estômago, dormindo e ocupado em conversas fúteis. É verdade que me estabeleci nesse lugar sagrado onde Shri Krishna Chaitanya realizou seus passatempos. Porém, sinto-me incapaz de saborear esta coisa conhecida como Krishna Prema. Enquanto isso, os dias passam voando. Você é tão afortunado que, pelo simples fato de ter visto um Vaishnava, por um instante, você saboreou este amor divino e recebeu a misericórdia de Krishna Chaitanya Deva. Ficarei muito grato se por uma misericórdia de Krishna Chaitanya Deva, ficarei muito grato se por um momento você gentilmente lembrar desse miserável caído quando estiver saboreando esse prema. Então minha vida será bem-sucedida. Dizendo isso, Babaji abraçou Sannyasi e banhou-o com suas lágrimas. Assim que Sannyasi Maharaja tomou o corpo de Vaishnava, experimentou uma bem-aventurança sem limites no seu coração. Enquanto ele chorava, começou a dançar e então pôs-se a cantar: Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Prema Dasa Guru Jaya Bhajananda. Tradução: todas as glórias a Sri Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya e Prabhu Nityananda. Todas as glórias ao meu divino mestre para Premadasa e ao querido e a bem-aventurança do Bhajana. Premadasa Babaji e Sannyasi Maharaja executaram Kirtana por um longo tempo. Quando eles pararam, falaram juntos sobre muitos assuntos. Finalmente, Premadasa Babaji disse muito humildemente: Ó Mahatma, bondosamente permaneça aqui por alguns dias em Pradyumna Kunja para me purificar. O sannyasi disse: Ofereço meu corpo a seus pés de lótus. Por que você fala apenas em alguns dias? Minha prece é que eu possa servi-lo até abandonar este corpo. Sannyasi Thakur era um erudito em todos os shastras. Ele sabia muito bem que se alguém permanece na residência do Guru, naturalmente receberá as instruções dele. Então ele aceitou aquele bosque como sua residência com grande deleite. Após alguns dias, Paramahansa Babaji disse ao elevado sannyasi: Ó Mahatma, Shri Pradyumna Brahmachari misericordiamente deu-me abrigo aos seus pés de lótus. Atualmente ele mora no vilarejo de Shri Devapali, nos arredores de Shri Navadvipa Mashrala, onde ele está absorto na adoração de Shri Nrsimhadeva. Hoje, após coletar doações, iremos lá ver o darshana de seus pés de lótus. Sannyasi Thakur respondeu: Eu vou seguir todas as suas instruções, tudo que você me der, todas as instruções que você me der. Depois das 2 horas, eles cruzaram o rio Alakananda e chegaram em Shri Devapali. Eles também cruzaram o rio Shuryatila e tiveram darshana dos pés de lótus do associado de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Pradyumna Brahmachari, que estava no templo de Shri Nrsimhadeva. De longe, Paramahansa Babaji caiu no chão
e ofereceu prostradas reverências ao seu guru. Então Pradyumna Brahmachari saiu do templo com o coração derretido pela afeição por seu discípulo. Erguendo Paramahansa Babaji com ambas as mãos e abraçando-o muito amorosamente, ele indagou sobre seu bem-estar. Depois conversaram sobre bhajana por algum tempo. Paramahansa Babaji apresentou Sannyasa Thakur a seu guru. Brahmachari Thakur disse com todo respeito: meu querido irmão, você tem um guru que é o mais qualificado. Você deve estudar o livro Prema Vivarta sob a guia de Premadasa. Kiba Vipra Kiba Nyasi Sudra Keni Nyaya Jai Krishna Tattva Vita Sei Guru Haya. Sri Chaitanya Charitamrita Madhya 8, 128. Seja um Brahmana, um Sannyasa ou um Shudra, se ele é completamente versado em todas as verdades a respeito do conhecimento transcendental Sri Krishna, ele pode tornar-se um guru. Comportando-se de acordo com a direção de seu próprio guru, sem nenhum traço de duplicidade, deixa eu ver aqui se eu não me enganei. Sannyasa Thakur humildemente ofereceu reverência aos pés de lótus de seu Param Guru e disse: Prabhu, o senhor é um associado de Sri Chaitanya Deva e somente por seu olhar misericordioso você pode purificar centenas de sannyasas arrogantes como eu. Por favor, conceda-me sua misericórdia. Sannyasa Thakur não tinha experiência prévia do comportamento mútuo entre Vaishnavas. Contudo, ele aceitou o procedimento que observou entre seu guru e Param Guru, como Sad Achara, etiqueta apropriada, que ele próprio deveria seguir. Daquele dia em diante, ele comportou-se de acordo com a direção de seu próprio guru, sem nenhum traço de duplicidade. Quando o arati da noite havia acabado, o guru e o sishya, discípulo, voltaram para Sri Godruma. Após poucos dias de residência no Kundya, Sannyasa Thakur ficou desejoso de fazer perguntas sobre as verdades espirituais a Paramahansa Babaji. Agora Sannyasa tinha adotado a conduta de um Vaishnava, menos suas vestes externas. Durante seu treinamento prévio, Sannyasa Thakur desenvolveu qualidades tais como completo controle de sua mente, sentidos, e tornou-se firmemente estabelecido na concepção impessoal do Absoluto, todo-penetrante, Brahma Nishta. Além disso, ele agora tinha adquirido uma fé inabalável nos passatempos transcendentais de Parabrahma Shri Krishna, e também uma profunda humildade. Certa manhã, ao romper da aurora, após fazer suas obluções, Paramahansa Babaji sentou-se no bosque Madhavi para cantar Harinama em sua Tulasimala. Naquele tempo, o Nishanta Lila, passatempos antes do amanhecer, Shri Radha e Krishna Yugula, gradualmente manifestaram-se dentro de seu coração. Como aquele era o momento em que Shri Radha e Krishna separavam um da companhia do outro, deixando Kunja para retornar para seus respectivos lares, Paramahansa Babaji sentiu uma grande angústia de separação e lágrimas de amor verteram continuamente de seus olhos. Absorto em meditação nesse passatempo, em sua forma espiritual perfeita, ele estava internamente ocupado no serviço apropriado àquele período do dia. Assim ele perdeu toda a consciência de seu corpo físico. Sannyasa Thakur ficou cativado pelo estado de Babaji e sentou-se perto dele, observando seus
Satvika Bhavas, sintomas de êxtase transcendental. De repente, Paramahansa Babaji disse: Ó Shaki, silencie Kakati, a macaquinha de Srimati Radhika. Kakati é a macaquinha de Srimati Radhika. Ó Saki, silencie Kakati imediatamente. Caso contrário, ela irá despertar Radha Govinda do sono de prazer divino e Lalita Saki não vai gostar e vai repreender você. Ou irá repreender-me. Olha ali a Nanga Manjari. Ela está indicando para você fazer isso. Você é Rama Samanjari e este é o seu serviço designado. Esteja atenta sobre isto. Após dizer essas palavras, Paramahansa Babaji caiu inconsciente. A partir desse momento, Sannyasi Maharaj, ao familiarizar-se com a sua identidade espiritual e serviço, passou a ocupar-se adequadamente. Assim o dia amanheceu, e a luz da manhã espalhava seu brilho ao leste. Os pássaros começaram a gorjear melodiosamente em todas as direções, e uma brisa suave soprava. A extraordinária beleza do bosque Madhavi de Pradyumna Kunja, iluminado pelos raios carmesins do sol nascente, era indescritível. Paramahansa Babaji estava sentado num assento de caule de bananeira e, gradualmente, ao recobrar sua consciência externa, começou a cantar Shirinama em suas contas. Sannyasi Thakur então ofereceu reverências prostrado aos pés de Babaji, sentou-se próximo dele com suas mãos postas e falou com grande humildade: Prabhu, ó mestre, esta alma necessitada deseja submeter-lhe uma pergunta. Por favor, responda e pacifique meu coração angustiado. E se for de seu agrado, faça com que meu coração, o qual está ressecado pelo fogo do Brahma Gyana, ou conhecimento visando o absoluto impessoal, desprovido de forma, qualidades e atividades, seja inundado por Vrajarasa. Babaji respondeu: você é um candidato qualificado. Qualquer pergunta que você fizer, responderei de acordo com a minha habilidade. Sannyasi Thakur disse: Prabhu, por um longo tempo eu tenho ouvido sobre a superioridade de Dharma. Em várias ocasiões eu perguntei para muitas pessoas o que é Dharma. E as respostas que essas pessoas me davam eram contraditórias entre si. E isto causa-me muito sofrimento. Então, por favor, diga-me, qual é o Dharma verdadeiro e original das divas? E por que diferentes mestres explicam a natureza do Dharma de tantas formas diversas? Se o Dharma é único, por que todos os mestres eruditos não ensinam ou não ensinaram a cultivar esse Dharma universal, o qual é exclusivo? Paramahansa Babaji meditou nos pés de lótus de Bhagavan Shri Krishna Chaitanya e começou a falar: Ó mais afortunado, escreverei para você os princípios do Dharma tanto quanto meu conhecimento permitir. Um objeto é chamado vasto e sua natureza eterna é conhecida como seu Nitya Dharma. A natureza surge da estrutura elementar de um objeto, Gatana ou Gatana. Pelo desejo de Krishna, quando um objeto é formado, sua estrutura inerente possui uma natureza particular, como um fator concomitante e eterno. Essa natureza é o Nitya Dharma do objeto. A natureza de um determinado objeto torna-se alterada ou distorcida quando uma mudança ocorre nele, seja por força das circunstâncias ou devido ao contato com outros objetos. Com o passar do tempo,
esta natureza distorcida torna-se predominante e parece ser permanente, como se ela fosse a natureza eterna desse objeto. Essa natureza distorcida não é Swabhava, ou natureza verdadeira. Ela é chamada de Nisarga, a qual é adquirida através de longo tempo de associação. Esse Nisarga ocupa o lugar da natureza verdadeira e passa a se identificar como se fosse o Swabhava. Por exemplo, a água é um objeto e seu Swabhava é a liquidez. Quando devido a certas circunstâncias, a água se transforma em gelo e solidifica. Quando devido a certas circunstâncias, a água se transforma em gelo e solidifica. Essa natureza adquirida de solidez ocupa o lugar de sua natureza inerente. Na realidade, essa natureza adquirida não é eterna, ao contrário, ocasional ou temporária. Surge em decorrência de alguma causa. Quando o efeito dessa causa termina, essa natureza adquirida desaparece automaticamente. Entretanto, Swabhava é eterno. Mesmo ao tornar-se distorcido, ele ainda assim permanece inseparavelmente conectado ao seu objeto. Esta natureza original certamente irá tornar-se evidente outra vez quando o tempo e as circunstâncias apropriadas surgirem. O Swabhava de um objeto é o seu Nitya Dharma, função eterna, ao passo que a sua natureza adquirida é o seu Naimitika Dharma, função temporária. Aqueles que têm conhecimento verdadeiro dos objetos, Vastu Gyana, podem saber a diferença entre a função eterna e a função temporária, ao passo que quem carece desse conhecimento considera a natureza adquirida como sendo a natureza verdadeira. Em consequência disso, eles confundem o Dharma temporário com o Dharma eterno. O que é chamado Vasta, objeto, e qual o significado de Swabhava, natureza inerente? Vou fazer de novo a leitura. O que é chamado de vasto, objeto, e qual o significado de Swabhava, natureza inerente? Perguntou Sannyasa Thakur. Paramahansa Babaji disse: a palavra vasto deriva da raiz verbal sânscrita vas, que quer dizer existir ou residir. Esta raiz verbal torna-se um substantivo quando o sufixo tu é acrescentado. Logo, vastu significa aquilo que tem existência ou que é auto-evidente. Há dois tipos de vasto: vastava e avastava. A expressão substância verdadeira, permanente, vastava vasto, refere-se àquilo que está estabelecido na transcendência. Os objetos temporários, avastava vasto, são objetos sólidos. Dravya, qualidades, gusha e assim por diante. Os objetos reais têm existência eterna. Objetos irreais têm apenas uma existência aparente, a qual é vista algumas vezes como real e em outras vezes como irreal. É dito no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso 2. Vedayam vastavum atra vastu shivadan. Somente uma substância verdadeira, permanente, a qual está relacionada com a suprema verdade absoluta e que traz auspiciosidade suprema, é digna de ser conhecida. Está claramente afirmado nessa declaração que a última substância verdadeira é aquela que tem relação com a transcendência suprema. Sri Bhagavan é a única entidade real, Vastava Vastu. A entidade viva, Diva,
é uma parte distinta ou individual dessa entidade, ao passo que Maya, a potência geradora de ilusão, é a energia daquela entidade. Portanto, a palavra vasto refere-se a três princípios fundamentais: Bhagavan, Diva e Maya. O conhecimento do interrelacionamento entre esses três princípios é afirmado ser o conhecimento puro, Shuddha Gyana. Existem inumeráveis representações aparentes destes três princípios. Todos eles são considerados avastava vasto, substâncias reais. A classificação desse fenômeno em diversas categorias, tais como Dravya, objetos, e Gusha, qualidades, adotada pela escola Vaisheshika de filosofia, é uma simples deliberação sobre a natureza de avastava vasto, objetos temporários. A característica especial, Vivesha Gusha, de qualquer substância verdadeira permanente é a sua natureza real. A diva é uma entidade real e sua qualidade característica eterna é sua natureza verdadeira. Sannyasi Maharaj disse: Prabhu, quero entender claramente esse tópico. Babaji Mahasaya respondeu: Srila Krishnadasa Kaviraj Goswami, que foi o recipiente da misericórdia de Shri Nityananda Prabhu, mostrou-me um manuscrito que escreveu com suas próprias mãos. Srimad Mahaprabhu instruiu-nos sobre esse assunto no livro chamado Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya 20, 108, como segue: Divera Swarupahaya Krishnera Nityadasa Krishnera Tatashta Shakti Beda Beda Prakasha. A natureza, tradução, a natureza constitucional da diva é ser uma serva eterna de Krishna. Ela é a potência marginal de Krishna e é uma manifestação simultaneamente igual e diferente dele. Krishna Boli Sediva Anada Bimurka Ateva Mayatare Deya Sansara Dukha. Chaitanya Charitamrita Madhya 20.117, tradução: Esquecendo-se de Krishna, a diva se preocupa com a potência externa desde tempos imemoriais. Consequentemente, a energia ilusória Maya causa-lhe todas as espécies de misérias na forma de existência material. Krishna é a substância transcendental completa, Chit Vastu. Ele é frequentemente comparado ao Sol do reino espiritual e as divas são comparadas às partículas atômicas de luz do Sol. As divas são inumeráveis. Quando é dito que elas são partes individuais de Krishna, isso não significa que elas são como pedaços de pedras que formam uma montanha. Embora inumeráveis porções de divas emanem de Shri Krishna, ele não é diminuído nem um pouco por isto. Por essa razão, os Vedas comparam as divas sob um aspecto a centelhas que emanam de um fogo. Na realidade, nenhuma comparação adequada pode ser feita. Nenhuma comparação, quer como faíscas emanando de um fogo ardente, partículas atômicas dos raios do sol ou ouro produzido por poderosas joias místicas, é completamente apropriada. A verdadeira natureza da diva é facilmente revelada no coração, mas só quando a concepção mundana dessas comparações são abandonadas. Krishna é substância espiritual infinita, Brihat Chita Vastu, enquanto que as divas são substâncias espirituais infinitesimais, Asuchit Vastu. A unidade de Krishna e as divas situa-se na natureza espiritual de ambos, Chit Dharma.
porém eles não são, sem sombra de dúvida, também diferentes, em virtude de suas naturezas completas e incompletas, respectivamente. Krishna é o Senhor eterno das divas, e as divas são servas eternas de Krishna. Este interrelacionamento é natural. Krishna é aquele que atrai as divas. Krishna é aquele que atrai, e as divas são as atraídas. Krishna é o controlador supremo, e as divas são as controladas. Krishna é o observador, e as divas as observadas. Krishna é o todo completo, e as divas pobres e insignificantes. Krishna é o possuidor de todas as potências, e as divas são desprovidas de potência. Portanto, o Swabhava, ou Dharma eterno da diva, é Krishna Dasya, serviço eterno e obediência a Krishna. Krishna é dotado de potências limitadas. Sua potência completa, Purusha Shakti, é percebida na manifestação do mundo espiritual, Chit Jagat. De modo semelhante, sua Tatashta Shakti, ou potência marginal, é observada na manifestação das divas. A potência especial, conhecida como Tatashta Shakti, age para construir o mundo finito, a Purusha Jagat. A ação da potência marginal é criar a entidade, Vastu, que existe entre os objetos animados, Chit Vastu, e os objetos inanimados, Achit Vastu, a qual pode manter um relacionamento tanto com o mundo espiritual quanto com o mundo material. As entidades puramente transcendentais são por natureza o oposto dos objetos inanimados, e por isso não tem nenhuma conexão com eles. Embora seja uma partícula espiritual animada, a diva é capaz de se relacionar com a matéria inanimada por causa da influência de Aishi Shakti, uma potência divina conhecida como Tatashta Shakti. A região limítrofe entre a terra e a água de um rio é conhecida como Tata, ou margem. Esta Tata pode ser considerada como sendo ambas terra e água. Em outras palavras, ela situa-se em ambas. A divina Aishi Shakti, que está situada na fronteira, preserva as propriedades tanto da terra quanto da água, como se fosse a mesma entidade existencial. A natureza da diva é espiritual, mas ainda assim sua composição é tal que ela pode ser controlada por Jaradharma, a natureza inerte. Portanto, a Bada Diva, ou alma condicionada, não está completamente além do vínculo com a matéria, ao contrário das divas no domínio espiritual. Não obstante, por causa de sua natureza espiritual animada, ela é distinta da matéria inerte. Uma vez que a diva é, por natureza, diferente tanto das entidades puramente espirituais quanto da matéria inerte, ela é classificada como um princípio separado. Logo, deve-se aceitar a distinção eterna entre Bhagavan e a diva. Bhagavan é o regente supremo de Maya, sua potência externa que cria ilusão, a qual está sob o pleno controle dele. Por outro lado, pode ser que, em determinadas circunstâncias, a diva seja controlada por Maya, pois está sujeita à sua influência. Por conseguinte, esses três princípios, Bhagavan, Diva e Maya, são reais, Paramatrika, Satya, e eternos. Destes três, Bhagavan é o princípio eterno supremo, sendo a base dos outros dois. A seguinte afirmação de Shri Katha Upanishad 2.2.13 confirma isso. Nityan Nityanam Chetanas Chetanam. Tradução: Ele é o eterno supremo entre todos os eternos, e o ser senciente fundamental
entre todos os seres sencientes. A diva é, por natureza, tanto serva eterna de Krishna, quanto a representação de sua potência marginal. Isso demonstra que a diva é distinta de Bhagavan, porém, ao mesmo tempo, ela não é separada dele. Logo, é uma manifestação que é tanto diferente como não diferente. Beda Beda Prakasha. A diva está sujeita ao domínio de Maya, enquanto Bhagavan é o controlador de Maya. Aqui demonstra claramente a diferença eterna entre a diva e Bhagavan. Por outro lado, a diva, assim como Bhagavan, é uma entidade transcendental, Chit Vastu, por sua natureza constitucional. Além disso, a diva é uma potência especial de Bhagavan. Aqui demonstra a eterna não diferença entre os dois, onde a diferença e a não diferença eternas encontram-se ao mesmo tempo. A diferença eterna prevalece. O Nitya Dharma da diva é servidão a Krishna. Quando ela se esquece disso, fica sujeita à tirania de Maya. E a partir deste exato momento, ela se desvia de Krishna. A queda da diva não ocorre dentro do contexto do tempo material. Segundo este fato, usam-se palavras Anadi Bahimurka, as quais significam que a diva foi desviada desde tempos imemoriais. A partir do momento do desvio da diva e o seu Maya, seu Nitya Dharma fica pervertido. Portanto, pelo contato com Maya, a diva desenvolve Nisharga, uma natureza adquirida, que assim facilita-lhe mostrar suas funções e disposições temporárias, conhecidos como Nimartika Dharma. O Nitya Dharma, função eterna, é o único, indivisível e perfeito em qualquer situação. Porém, o Naimittika Dharma, função temporária, assume várias formas diferentes de acordo com as diversas circunstâncias e quando descrito por pessoas de opiniões diferentes. Dizendo assim, Paramahansa Babaji parou e começou a cantar Shri Harinama Japa. Após ouvir essa explicação das verdades espirituais, Sannyasa Thakur ofereceu prostrada reverência e disse: Prabhu, hoje refletirei sobre todos esses assuntos. Amanhã apresentarei a seus pés de lótus qualquer pergunta que possa aparecer. E assim termina o primeiro capítulo do Jaiva Dharma.